Vamos continuar aqui o estudo. Vamos falar agora sobre o versículo 19, que Paulo fala: Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. O que Paulo quer dizer aqui é que ele ia pagar a dívida para Filemon, e que era para Filemon, e ele estava propondo fazer isso. Ele escreve com a sua própria mão, né? Ele diz lá no começo do versículo, para quê? Para que não Filemon não viesse a dizer depois, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves, ou seja, que Filemon tivesse alguma dívida com ele ou vice-versa. Então ele propõe fazer esse pagamento. Ele coloca isso. Paulo não devia para Filemon, mas ele propõe isso. Ele se oferece a pagar essa dívida no lugar de Onésimo. Só que aí ele adverte, ou deixa claro para Filemon que ele estava fazendo aquilo, e não era para Filemon sentir-se devedor também a Paulo, não. Para que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deve. Ou seja, Paulo não tinha dívida com Filemão e nem Filemão com Paulo, mas Paulo propõe pagar a dívida a Filemão, mas não queria que Filemão sentisse esse devedor a Paulo por ele estar pagando a dívida. E é interessante nós pensarmos nisso, porque a mesma coisa aconteceu e acontece em relação a nós com Deus. A dívida que a humanidade tinha com Deus, Jesus não tinha nada com isso. Jesus não devia nada para Deus. E Deus não deve nada para o homem. O homem é que tornou-se devedor a Deus. E isso desde o início. Por quê? Porque Deus é o criador do homem. Então o homem já é devedor a Deus, né, por Deus tê-lo criado, por Deus tê-lo dado vida, por Deus ter dado a ele toda a oportunidade que deu, né, e dá ainda hoje, de respirar o ar sem cobrar um centavo, de, de usufruir de toda a natureza sem que Deus cobre dele nada disso. Enfim, né, Deus lhe dá saúde e Deus não cobra nada do homem a respeito disso. Então, o Deus não deve nada para o homem, assim como o Filemão não devia nada para Paulo. E Paulo não devia nada para Filemão. E Jesus não deve nada para Deus, não devia e não deve, e nem ao homem. Mas o homem sim é o devedor. O homem sim é o responsável pela dívida que foi contraída com Deus, e não Deus. A responsabilidade não está em Deus, mas está no homem. Então, quando Paulo diz isso, é a mesma coisa de que Deus está dizendo para o homem, olha, e Paulo deixa isso também bem claro lá em Romanos capítulo 11, no versículo 34 até o 36, Paulo deixa isso bem claro quando ele escreve na sua carta um hino de adoração. Então ele fala assim, no capítulo 11, versículo 34 ao 36. Eu vou ler o 33, porque é muito bonita também o versículo 33. Ele escreve assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Aí ele encerra dizendo: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Veja aqui que Paulo reconhece e expressa isso nessas palavras, que quem compreendeu o intento do Senhor? Qual o intento? O intento de salvar um homem perdido. O intento de perdoar o homem que não merecia perdão. O intento de reconciliar novamente este homem com ele.
Quem compreendeu isso? Ninguém compreende. E aí é o que Paulo fala aqui. Ou quem foi seu conselho? Quem é que deu conselho a Deus para que Deus fizesse isso? Ninguém. Deus é sábio, ele é a própria sabedoria. Esse desejo dele de reconciliar o homem já existia antes mesmo dele criar o homem, e nós estudamos isso lá na carta de Paulo aos Efésios. Antes mesmo da fundação do mundo, Deus já tinha providenciado, já havia feito um plano para a salvação do homem, porque ele sabia que o homem iria pecar, então já tinha pensado em tudo isso. Então, Paulo expressa aqui essas palavras, e aí eu trago para a carta de Filemão, e é mais ou menos o que Paulo está querendo dizer para Filemão. Então, o que Paulo fala a Filemão é o que Jesus ou Deus diz para nós. Quem é que vai me recompensar por tudo que eu fiz? Nós não fizemos nada, e ainda que façamos alguma coisa para Deus, tudo que nós fizermos nunca poderá pagar o que Deus fez por nós. Todos os benefícios que Deus fez por nós. No Salmo, eu acho que é 116, eu vou só confirmar aqui, o salmista expressa isso também. Veja o que o salmista fala no Salmo 116, no versículo 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Ou seja, Deus fez tantas coisas por ele, pelo salmista. Deus fez tantas coisas por nós. Deus tem feito tantas coisas pelo homem. E aí fica a pergunta, o que é que nós podemos dar a Deus? O que é que nós daremos a Deus, ao Senhor, por todos os benefícios que Ele tem feito a nós? Aí o salmista, ele completa dizendo, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o seu povo. Ou seja, ele promete a Deus que vai cumprir, né, os votos que fizeram a Deus na presença de todo o seu povo, de toda a casa de Israel. E é como eu dizia ainda, por mais que nós façamos para Deus, não é nada perto daquilo que Deus fez por nós, porque Deus faz tudo por nós. Deus realiza todas as obras, tudo que Deus faz, tudo que nós temos, tudo que somos, e o apóstolo Paulo fala também isso, tudo que somos é por causa dele, não é por nossa causa, é porque ele é misericordioso, é porque ele é bondoso, é porque ele é compassivo, é porque ele é o Deus das misericórdias, o Pai das misericórdias, o Pai de toda graça, o Pai de todo louvor, e tudo o que ele faz por nós é por graça e misericórdia. Nós não merecemos, nós não somos dignos, mas ele faz a si mesmo, porque ele é o Deus misericordioso. Então, falando ainda sobre a recompensa, né, que o homem quer dar a Deus, e que é vã essa recompensa, Jó, no capítulo 35, e no versículos 6 e 7, Jó também expressa isso, ele reconhece isso. Ele fala assim, se pecares, ele está falando da condição do homem, se pecares, que efetuará contra ele? Se as tuas transgressões se multiplicarem, que lhe farás? Se fores justo, que lhe darás? Ou que receberá da tua mão? O que é que nós podemos fazer para recompensar a Deus? Nada. Nada. Porque não há preço, não há sacrifício capaz de pagar tudo que Deus faz por nós, tudo que Jesus fez por nós, tudo que Ele ainda faz por nós. Então é mais ou menos isso que Paulo está dizendo para Filemão, olha, eu vou te pagar para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Ou seja, por mais que nós façamos, então Jesus paga a dívida para o homem e diz, olha, eu vou pagar essa dívida,
para que vocês não venham dizer depois, né, que eu devo para vocês, porque Deus não deve nada para ninguém. Então Jesus paga a dívida, quita a dívida, sem que o homem merecesse, mas faz isso para que o homem não tivesse motivo nenhum, não tivesse argumento nenhum para dizer que Deus lhe deva alguma coisa. Então, isso é muito importante nós pensarmos nisso, na dívida que foi paga, no preço que foi pago, no fato de nós não merecermos, de nós não termos dignidade alguma, mas Deus olhou para nós mesmo assim e nos concedeu o perdão, nos concedeu a liberdade, nos concedeu a purificação de nossos pecados, nos concedeu a condição, ou tornou a dar a nós a condição de filhos, porque nós estávamos afastados dele, mas uma vez que nós aceitamos, cremos em Jesus e aceitamos a Jesus, nós somos reconciliados com Deus e tornamos-nos agora filhos de Deus e passamos a fazer parte novamente do seu reino, fazer parte da herança que ele tem reservada para os seus lá no céu. E aí Paulo prossegue no versículo 20 dizendo: sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Recreia as minhas entranhas no Senhor. Aqui Paulo está dizendo que a Filemão que ele ficaria feliz. A sua alma e o seu espírito sentiria alegria por Filemão, pois sabia que Filemão atenderia o seu pedido. Trazendo para Jesus, trazendo para Deus, Deus diz a mesma coisa a Jesus, a respeito de Jesus. Deus sentiu prazer, Deus sentiu alegria, Deus sentiu satisfação na obra que Jesus veio realizar. E isso está lá nos evangelhos, já logo no início, em Mateus, no capítulo 3, o versículo 17, quando Jesus está sendo batizado por João lá no Rio Jordão, a Bíblia diz no versículo 17 que eis, depois que Jesus sai da água, eis, né, o Espírito Santo pousou sobre ele em forma de uma pomba, e aí Deus diz: e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Assim como Paulo sentiu alegria, regozijou-se pela vida de Filemão, né, por saber que Filemão atenderia o seu pedido, também Deus se alegrou por saber que o seu filho que ele enviou no mundo iria também cumprir todo o desígnio, todo o plano que havia sido traçado para ele e que ele seria vencedor em tudo isso. Em Mateus 17:5, também lá no Monte da Transfiguração, quando está Jesus, Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração, a mesma voz também foi ouvida por eles. No versículo 5, estando ele ainda a falar, eu vou ler o 4. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Porque ele ficou extasiado, maravilhado de ver o que acontecera ali com Jesus. Eles entraram num estado de glorificação e ficaram num estado diferente do humano. E aí Pedro ficou tão maravilhado que queria permanecer no monte. Aí, depois que ele estava falando isso, né, e estando ele a falar isso, Pedro a falar isso, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu amado filho em quem me comprazo, ou seja, em quem eu tenho prazer, eu tenho alegria, eu tenho satisfação desse meu filho. Escute ele, escutai-o, porque é o meu filho que eu enviei para cumprir um projeto, um plano que foi estabelecido por mim, e ele vai cumprir esse plano. Então escute ele,
porque se você escutar o meu filho, você também terá a vida eterna. E Deus então faz essa declaração. E assim como Deus se alegrava e se alegra, né, por tudo aquilo que Jesus fez, por ter cumprido o projeto, o plano estabelecido por Deus, também Jesus, em momentos da sua vida terrena, ele também se alegrou no Espírito. Em Lucas 10 e 21, o médico, né, Lucas, escreveu assim: na mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Então veja que aquilo que Paulo está escrevendo com relação a Timóteo, que pedindo, né, a alegria que ele sentia por saber que Timóteo iria atender ao seu pedido, Deus também faz em relação a Jesus, porque Deus também sabia que Jesus atenderia o seu pedido. Embora Deus não exigiu nada de Jesus, Jesus se prontificou a fazer isso, mas ele sabia que Jesus cumpriria o plano que ele, Deus, havia estabelecido. Qual plano? O plano da salvação, o plano de redenção, o plano de reconciliação do homem com Deus. Então, cumpre-se em Jesus esse plano, e Deus, tal qual Paulo, também se alegra no seu filho, assim como Paulo se alegra no seu filho, né, no seu irmão, aqui ele chamou o Filemão de irmão amado do Senhor. Ele também se alegra por saber que Filemão cumpriria, ou atenderia o seu pedido. Eu quero ver se eu acho um versículo aqui. Vamos ver se é João 12, 28. E também fala sobre isso, João 12, 28. Jesus está... Alguns gregos queriam ver Jesus, e Jesus então começa a fazer um discurso, e lá no versículo 24, ele começa a dizer: na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Aí no versículo 27 ele fala: agora minha alma está perturbada, porque estava se aproximando o momento dele ser morto. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vim a esta hora. Ou seja, ele está dizendo que, que ele não ia pedir, né, para o Pai salvar ele desta hora, muito embora no Getsemane ele peça isso: se for possível, passa de mim esse cálice. Mas ele diz aqui: que pedirei? Que direi? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vim a esta hora. Ou seja, eu vim para isso. E aí ele pede: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ou seja, Deus confirmando ali a Jesus o prazer que ele tinha, a alegria que ele tinha em ver que o seu filho estava cumprindo o plano que ele estabeleceu para a humanidade de salvação. O plano que ninguém poderia realizar, nenhum homem era capaz de fazer, só Jesus podia fazer isso. E ele veio fazer, cumprir este plano da forma como Deus havia planejado, e ele realizou por completo o plano de salvação
não deixou nada a desejar, não deixou cair por terra nada daquilo que foi traçado no plano de Deus, e então ele realizou a obra que Deus tinha a realizar para com a humanidade. E esta obra já foi feita, como dissemos no vídeo passado, mas ainda cabe ao homem a escolha de aceitar. A dívida foi paga, mas você precisa aceitar, como em alguns estatutos jurídicos existe a coisa, né, de que o homem, o devedor, precisa concordar que o terceiro pague a dívida por ele. Então a mesma coisa é aqui. Nós, o terceiro, precisamos aceitar o pagamento da dívida feita por Jesus. Se nós não aceitarmos, continuaremos em dívida com Deus. E essa dívida, saiba, nenhum homem poderá pagá-la. Nenhum de nós poderemos pagá-la. Jesus já pagou. Não rejeite o pagamento feito por Jesus. Não rejeite a quitação da dívida que ele fez por mim e por você. Mas aceite agora, agora mesmo. Reconheça ele como seu Senhor e Salvador e tenha ele como seu amigo, o seu irmão, porque é isso que ele é, o nosso irmão. Fomos adotados por ele, e então somos irmãos de Jesus e filhos de Deus. Aceite a ele como seu Senhor e Salvador, e você também terá a esperança de uma vida eterna, de uma vida com Cristo, com Deus nos céus. Deus abençoe você e logo, logo estaremos encerrando aqui o estudo desta carta de Paulo a Filemão. Já estamos nos versículos finais e com um pouco mais de paciência nós terminaremos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e tenham todos um bom final de semana.